Olá e seja bem-vindo. O meu jornalístico se assustou ontem, após o Supremo Tribunal Federal decidir que veículos de imprensa devem ser responsabilizados por informações feitas por entrevistados, tendo que arcar com indenizações por danos morais e até remover conteúdos, segundo critérios a serem impostos pela Justiça. E diante da volta da autocensura, o deputado Marcel Van Hatten desceu a linha nesta decisão absurda, que atinge em cheio a liberdade de imprensa. O deputado até resgatou um tweet de 5 de maio de 2017, publicado pelo jornal Globo, que dizia que Lula afirmou que, se eleito, iria mandar prender jornalistas que supostamente mentiram sobre ele. Veja. Me compete para pronunciar-me aqui na tribuna para dizer que estou muito preocupado, e não é de hoje, Vossa Excelência bem sabe, da minha defesa das liberdades no país, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião e da liberdade de imprensa. Estou muito preocupado com o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Agora o que nós vemos é o Supremo Tribunal Federal colocar uma faca no pescoço de toda a imprensa para impedi-la de realizar quaisquer entrevistas. Porque querem punir, senhor presidente. Querem punir o jornalista, o meio de comunicação, por uma eventual mentira dita por um entrevistado durante a realização da entrevista. Isso é surreal, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Voltamos à época da censura. Nenhuma medida foi tão grave contra a liberdade de imprensa desde o fim do regime militar do Brasil como essa que o STF tomou. E eu quero mencionar aqui um tweet de 5 de maio de 2017, mais de 6 anos atrás, de Luiz Inácio Lula da Silva. 5 anos e meio atrás, publicado pelo Globo, dizia Lula: se eleito vai mandar prender jornalistas que mentiram sobre ele. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal está cumprindo uma promessa de Lula de perseguir a imprensa, de Lula. Eu, como oposição, poderia ser jocoso aqui, ironizar, dizer que essa medida do STF é muito boa, porque nenhum petista mais vai poder dar entrevista, porque petista mente sempre, e os jornalistas, sabendo disso, já não os entrevistariam para não terem consequências, como eventuais multas ou prisões. Mas eu não serei jocoso, porque eu sei que, lamentavelmente, senhor presidente, grande parte da imprensa foi responsável para que o petismo voltasse ao poder e hoje está experimentando do veneno que a própria, digo grande parte para excetuar alguns, a própria imprensa acabou fazendo ser criado contra si. Senhor presidente, para concluir, eu sei que eu passo um pouco do tempo regimental, mas agradeço a tolerância de Vossa Excelência num dia de plenário bastante vazio, e com a atenção dos colegas, quero encerrar dizendo que uma nação sem imprensa livre, sem jornalistas que possam dar a sua opinião e entrevistar sem medo da autoridade e do governo, não é uma nação democrática. Não é uma nação em que impera a lei. Não é uma nação em que impera a lei, em que impera a Constituição. Não. É uma nação em que impera a vontade de indivíduos que querem colocar no pescoço de jornalistas uma faca. Precisamos reagir, senhor presidente. A CPI do abuso de autoridade protocolada ontem foi uma reação e será aqui na Câmara dos Deputados. Precisamos reagir. Obrigado, senhor presidente. Pois é, o deputado tem razão. Nenhuma medida foi tão grave contra a liberdade de imprensa desde o fim do regime militar no Brasil, como essa que o STF tomou. O ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello, que deixou a corte em 2021, afirmou que a decisão do Supremo de responsabilizar empresas jornalísticas por entrevistas traz insegurança total à atuação dos profissionais da imprensa. E veja, o autor da tese, acatada pelo colegiado de magistrados, é o ministro Alexandre de Moraes. O entendimento recebeu atribuição de repercussão geral.
o que significa que será seguido por todas as instâncias da justiça. Qualquer juiz ou tribunal pode determinar punições a veículos de comunicação que exerçam o direito previsto no artigo 13.1 da Constituição, assim como restabelece a prática da autocensura nas redações intimidadas.